resolvemos a questão 1 da primeira lista, que não tratava de volume, né? Que então fique bem claro que a integral tripla não nos dá área, né? Quem nos dá área é a integral dupla. A integral dupla nos dá área e volume. A integral tripla nos dá volume. A integral dupla nos dá área se calcularmos a integral dupla da função 1. Isso nos dá a área do domínio de integração. A integral dupla nos dá volume se calcularmos a integral dupla da função cujo gráfico corresponde à cobertura do sólido e cuja região de integração corresponde à sua base. E a integral tripla nos dá volume do sólido se calcularmos sobre esse sólido, considerando esse sólido como domínio de integração, a integral tripla da função 1. Muito bem. Então, vamos considerar aqui a seguinte situação. Vamos supor que a gente queira calcular o volume do sólido do primeiro octante, delimitado pelos planos coordenados, pelo plano x igual a 3 e pelo cilindro z igual a 4 menos y2. Evidentemente, queremos fazer esse cálculo agora utilizando a integral tripla. Consequentemente, o nosso trabalho vai ser fazer o esboço do sólido e passar a considerá-lo como o domínio de integração da integral tripla da função 1. Né? É isso que nós temos que fazer para calcular o volume de um sólido por integração tripla. Muito bem. Então, primeiro trabalho, fazer o esboço do sólido. Temos aqui um sólido no primeiro octante. Vamos colocar o nosso gráfico por aqui. Depois a gente escolhe um lugar para ele, depois que a gente tiver uma visão clara do nosso sólido. Então, nós temos aqui os planos coordenados. Aqui estaria x igual a 0. Aqui estaria y igual a 0. Aqui estaria z igual a 0. Temos também o plano x igual a 3. Evidentemente, o plano x igual a 3 é um plano paralelo a x igual a 0. Né? Ali estaria x igual a 0 à nossa frente. E x igual a 3 seria um plano paralelo a x igual a 0. Consequentemente, nós teríamos, por exemplo, um plano nessa situação. Uma parede aqui,
numa situação paralela a x igual a zero. Aqui o ponto 3. E essa parede seria o plano x igual a 3. E aí, já temos do nosso sólido a face à esquerda, que é o plano y igual a zero, essa face, que seria o nosso plano y igual a zero. Temos a base do sólido, que seria o plano z igual a zero. Temos a face posterior, que seria o plano x igual a zero. E temos aqui a face anterior, que seria o plano x igual a 3. É evidente que o sólido ficará absolutamente fechado, completamente fechado, na hora em que nós inserirmos o cilindro parabólico, né? Z igual a 4 menos Y2. Z igual a 4 menos Y2, evidentemente, é um cilindro parabólico. Em que situação? Bom, a gente pode rascunhar aqui rapidamente e depois trazer a figura para cá. Inclusive, já trabalhamos com um cilindro bem semelhante a esse, se não foi esse mesmo. Né? Então, se a gente imaginar aqui o plano ZY porque a equação do cilindro não envolve x, né? Só envolve x, só envolve z e y. O que é que acontece com a equação z igual a 4 menos y2? Evidentemente, eu tenho aqui o termo do segundo grau com um coeficiente negativo, logo tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo, né? Então, ela tem um ponto de máximo. Claro que esse ponto de máximo acontece quando z for 4. Quando z for 4, eu tenho aqui o ponto de máximo da parábola. Porque qualquer outro z é 4 menos alguma coisa positiva. Y2 é sempre positivo. Então, o ponto de máximo é z igual a 4. E é evidente que quando z for zero, eu terei y2 igual a 4, ou seja, y igual a mais ou menos 2. Então, eu terei a parábola numa situação assim, ponto máximo lá no 4, e passando aqui no eixo y por menos 2 e 2. Aqui estaria o eixo z, aqui o eixo y. Então, essa é a situação da parábola. É evidente que, de toda essa parábola, essa parte não me interessa, porque eu estarei exclusivamente no primeiro quadrante, né? Essa parte não me interessa. Nem tampouco essa aqui, que pega z negativo. O único arco que me interessa é esse do primeiro quadrante do plano ZY, que estará no primeiro octante aqui. Eu, na verdade, terei aqui uma figura do seguinte tipo. Eu tenho aqui uma figura desse tipo, onde eu sei que esse ponto é 4 e esse ponto é 2. E aí, claro que, a partir dessa parábola,
como a gente já fez quando estudou os gráficos na integral dupla, a gente está apenas aplicando o que a gente já estudou, essa parábola irá gerar um cilindro parabólico que, evidentemente, virá aqui para frente, virá para cá, e, lógico, não passará do plano x igual a 3, porque o plano x igual a 3 é uma face do sólido, pelo enunciado do problema. Então, claro que aqui no plano x igual a 3 eu tenho um corte inteiramente semelhante ao que eu tenho lá atrás. E aí, o meu sólido fica perfeitamente determinado. Meu sólido é, lógico, essa telha que está aqui na cobertura dele, mais ainda a face posterior, que está lá em x igual a 0, a face anterior, que está aqui em x igual a 3, o plano z igual a 0 como base, e à esquerda, a face que é dada pelo plano y igual a 0. Esse, então, é o meu sólido. Figura está terminada, eu tenho um sólido simples, e é importante a gente fazer a seguinte observação. Eu tenho um sólido simples que, dentro da situação que a gente está estudando, ele está numa posição que a gente chama de padrão. O que é um sólido numa posição padrão? É aquele em que a gente vai medir a altura, né, na variável z, ou seja, ele tem uma cobertura, ele tem uma superfície que responde pela sua cobertura, tem sua base em z igual a 0 e tem as suas faces laterais. Esse é considerado um sólido numa posição padrão. E talvez fique mais claro por que é que a gente está chamando esse de sólido na posição padrão quando a gente for fazer o segundo exercício e então, evidentemente, fizer uma comparação com esse aí. Esse que a gente está colocando aí, ele corresponde ao exercício 5 da lista 2, da lista de integração tripla. Tá certo? Exercício 5 da lista de integração tripla. E então você tem um sólido na posição padrão, uma altura medida em z, uma base em z igual a 0 e suas faces laterais. Muito bem. Se eu quero, então, calcular o volume desse sólido por integral tripla, se eu quero calcular o volume desse sólido por integral tripla, todos os dados aqui do enunciado já não são mais importantes para a gente já utilizou todos eles para fazer o esboço do sólido, ele está ali, né? E
eu sei que, a partir do momento que eu considero esse sólido como sendo um sólido L, eu vou dizer que o volume de L nada mais é do que a integral tripla sobre L de dx, dy, dz. Se eu for resolver o problema do cálculo do volume por integral tripla. Mas só para a gente fazer uma comparação, se eu fosse resolver o problema do cálculo do volume deste sólido, né, por integral dupla, o que era que eu faria? A superfície que foi responsável pela cobertura do sólido, né, essa superfície aqui, responsável pela cobertura do sólido, foi o cilindro. Z igual a 4 menos Y2. Então, se eu fosse determinar o volume desse sólido por integral dupla, eu diria o volume de L será a integral dupla sobre a base, evidentemente, a base do sólido está aqui, é um retângulo, né? É um retângulo, esse retângulo, onde x varia de 0 a 3 e o y varia de 0 a 2, visivelmente é isso que está acontecendo. De quem? Da função z igual a f de xy, cujo gráfico foi responsável pela cobertura do sólido. Ou seja, nesse caso, z igual a 4 menos y2. Então, eu teria integral dupla de 4 menos y2 dx dy. Vamos guardar essa observação aqui para a gente fazer uma comparação imediata. Muito bem. Mas, na verdade, a gente quer calcular o volume do sólido por integral tripla. Considerando, então, como domínio de integração o sólido, esse sólido que está aí. Nós, segunda-feira, resolvemos uma integral tripla, a função não interessa apenas que foi dito que o sólido era formado também pelos 3 planos coordenados e, além disso, pelo plano x mais y mais z igual a 1. Aí nós dissemos, normalmente, como eu tenho um sólido na posição padrão, que é uma superfície responsável pela sua cobertura, expressa em termos de z igual a f de xy, e sua base no plano z igual a 0,
Então, eu procuro, quando vou resolver a integral tripla, e foi isso que a gente fez segunda-feira, eu procuro resolver logo a integral em z, fazendo a variação de z, da mesma forma que sempre fiz a de x e a de y, ou seja, dentro do sólido, colocando setas verticais, porque o eixo z é o eixo vertical agora, que cresce de baixo para cima, então eu coloco as setas de baixo para cima, e essas setas vão me dizer de onde até onde está variando a variável z. No caso do nosso tetraedro, que era x mais y mais z igual a 1, e aqui embaixo nós tínhamos z igual a 0, nós dissemos as setas indicam que se eu vou resolver uma integral tripla, a função era y, né? Onde a primeira delas é em relação a z, então o z varia desde a base, z igual a 0, até o topo, que é o plano. E lá eu, então, tiro o valor de z. Seria z igual a 1 menos x menos y, ou z igual a 1 menos x mais y. Foi isso que nós fizemos. E é isso que vamos continuar fazendo. Se eu vou resolver a primeira integral em z, que inclusive falamos, qual é o objetivo de resolver a primeira integral em z? É podermos nos livrar de z e imediatamente após resolver a primeira integral, já termos pela frente algo com o qual a gente tem mais familiaridade, que é a integral dupla em xy. Então é sempre bom procurar livrar-se da integral em z em primeiro lugar. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Por quê? Porque estamos calculando, eu sei que estamos calculando um volume, mas na prática estamos calculando a integral tripla da função 1. Então, o raciocínio é o mesmo. Se eu tenho um sólido na posição padrão, eu posso facilmente medir a variação de z e depois cair numa integral dupla em x e y. Se eu considerar a função como sendo 1, estarei calculando o volume desse sólido. E é muito fácil ver que, de fato, por considerar a função como sendo 1, eu estou calculando o volume do sólido. Por quê? Essa integral tripla, que me dá o volume, eu vou dizer, ela será a integral dupla da integral de dz, já que a minha função é 1, e eu vou resolver a primeira integral em z, onde z varia. Aí eu vou para as minhas setas, colocando todas elas aqui dentro do sólido e vendo, claro, que todas que eu colocar aqui dentro do sólido estão saindo do plano z igual a 0. Então, z igual a 0 seria o limite inferior. E batendo lá em cima, no cilindro, batendo no cilindro, como no exemplo que fizemos segunda-feira, elas batiam no plano x mais y mais z igual a 1, e no cilindro
o valor de z é 4 menos y2. Resolvida esta integral, a próxima etapa é uma integral dupla, evidentemente no plano xy, ou seja, na base do sólido. Como a integral de dentro é a integral de dz, essa integral é z, de 0 até 4 menos y2 é 4 menos y2. Então, eu tenho que, por integral tripla, o volume de L, na verdade, resolvida a integral em z, o volume de L é a integral dupla sobre D de 4 menos y2. Perceba, né, que isso é exatamente o que a gente fez aqui, quando supôs que iria calcular o volume por integral dupla. Na verdade, então, quando você monta a integral tripla, né, quando você monta a integral tripla da função 1, você acaba retornando para a integral dupla da cobertura do sólido, porque seu Z, que você fez a primeira variação, não vai variar até a cobertura? Claro que vai, porque o Z, o sentido crescente dele é de baixo para cima. Então, por isso que a gente considera o volume de L como sendo a integral tripla da função 1, porque isso é inteiramente equivalente à integral dupla da cobertura. Eu só digo que a integral tripla é mais vantajosa porque há sólidos em que, de fato, ela se mostra mais prática, principalmente quando a gente vai usar uma mudança de variáveis, que é um assunto que a gente vai ver depois. Mas você veja que, nessa situação, por exemplo, as ações são absolutamente as mesmas, que vão levar ao volume. Evidentemente, né, aqui eu terei... Vamos diminuir isso aqui para a gente ganhar espaço. Aqui, evidentemente, eu terei um domínio de integração que corresponde a um retângulo, né? Minha figura aqui no plano XY, evidentemente, é um retângulo, consequentemente, eu terei um volume que vai ser dado por... Vamos fazer a primeira integral em x, porque aqui tudo então fica constante, né? Deixa a integral em y para ser a segunda. Ou então, se você colocar assim, você vai perceber que aqui vai poder usar aquela observação que a gente fez há algum tempo já, né? De que eu tenho todos os limites numéricos e posso dizer que a integral dupla é o produto das integrais, né? Porque o que é que eu tenho aqui? Eu tenho y variando de 0 a 2, tenho x variando de 0 a 3, aqui é a minha função, 4 menos y2, dx, depois dy. Evidentemente, isso aqui pode ser escrito como integral de 0 a 2, que é a variação de y, de 4 menos y2 dy, pela integral
de 0 a 3 de dx. Aqui, na verdade, eu não tenho bem uma função que é um produto de uma parte de uma variável com a outra. Eu posso considerar, né, toda ela em y, a parte de x é constante, né, igual a 1. Então, de qualquer forma, eu posso, evidentemente, dividir isso num produto. Essa integral me dá, claro, 3. E então eu tenho o volume como 3. Aqui eu terei 4y menos y3 sobre 3. Tudo isso calculado de 0 a 2. Então eu terei 3, que multiplica 8, menos 8 terços. Aqui eu terei, aqui eu vou cancelar, vai dar 8, e 3 vezes 8, 24. Então eu terei 24, 16. O volume, né, daquele sólido vale, então, 16 unidades de volume. Esse exemplo é um exemplo simples, é um exercício fácil, mas que ele se presta bem para a gente exibir um sólido na melhor situação possível, onde você faz uma medida de Z com rapidez e depois cai numa integral dupla em x e y, que deve ser calculada sobre a base do sólido. E é essa situação justamente que a gente vem desde o início chamando de situação padrão. Agora perceba. Pois não? Eu fiquei em dúvida ali nessa parte dos limites de integração, que ficou de 0 a 2 e de 0 a 3. Porque a figura, se você mediu Z, né, se você já mediu a altura, acabou a integral tripla, porque você fez a medida de Z. Evidentemente, o Z varia dentro desse sólido. Ele está saindo aqui do plano XY, ou seja, onde ele é 0. E já que eu vou medir a variação dele por meio das setas verticais, porque o eixo Z agora é o eixo vertical, cresce de baixo para cima. Então, se eu coloco as setas dentro do sólido de baixo para cima, eu vejo que elas saem do plano Z igual a 0 e lá em cima elas batem, né, na casca que é o cilindro. Então, batem aonde? Em Z igual a 4 menos Y2. Por isso, o Z, né, vai até 4 menos Y2. Começa em 0, vai até 4 menos Y2. Muito bem. Então, eu tenho integral de dz de 0 até 4 menos Y2. O que é que resta? Resta calcular a integral dupla sobre a base. Por quê? Fiz a medida de Z, que é a altura, agora vou medir x e y. X e y estão aonde? Lá na base, lá no plano Z igual a 0. Então, se você, por um momento, se concentra somente no gráfico desse sólido no plano XY, você vai ver que no plano XY, o que é que você tem? Você tem um retângulo aqui embaixo, né? Você tem um retângulo. Exatamente algo assim. Um retângulo onde o seu x vai de 0 a 3
por causa do plano x igual a 3, e o seu y vai de 0 a 2, por causa da interseção do cilindro, né, com o eixo y. Então, você tem no plano XY uma região D que serve, né, de base para o sólido retangular. Uma região retangular. Né? Essa figura é exatamente o que tem ali embaixo da telha, né? Embaixo do sólido. E dentro do retângulo, né, não há outra possibilidade senão y variando de 0 a 2, porque para pegar variação de y, digamos, se for considerar y como a integral de dentro, se considerar x é de 0 a 3, né? Se considerar y, evidentemente é de 0 a 2, e o x, claro, entre dois valores numéricos aqui nesse retângulo, ele varia de 0 a 3. Toda integral dupla, porque o que faltava para calcular o volume agora era só essa integral dupla. Toda integral dupla calculada sobre um retângulo, a gente já falou isso, todos os limites de integração são numéricos. Né? O retângulo é a figura que favorece o fato de que todos os limites de integração serão numéricos. Tá ok? A razão é exatamente essa. Agora, vamos colocar uma situação diferente, para forçar a gente, evidentemente, usar, né, a lógica do procedimento, mas ser obrigado a raciocinar um pouquinho diferente. Veja o que é que acontece. Veja o que é que acontece se a gente passa a considerar o exercício 6 da lista. O exercício 6. O exercício 6 pede para a gente calcular o volume do sólido do primeiro octante, delimitado. Não são todos os planos coordenados. São só dois. X igual a 0, Y igual a 0. Aí entra na história o plano Z igual a X. E também manda considerar o cilindro Z igual a 1 menos Y2. Evidentemente, é um cilindro semelhante a Z igual a 4 menos Y2, aquele com o qual a gente acabou de trabalhar. Mas veja o que é que vai acontecer aqui agora. A gente tem um problema de volume. É evidente que a gente vai usar a integral tripla da função 1. E claro que a gente começa pelo esboço do sólido. Então, nós temos aqui, no primeiro octante, eu teria a seguinte situação. Ficaria aqui com eixo Z, eixo Y, eixo X. Aí eu teria 3 planos aqui. Né? 3 planos.
x igual a zero, que estaria ali. Y igual a zero, que estaria por aqui. Vamos colocar o nosso y igual a zero aqui. E z igual a x. São 3 planos, né? Aí no nosso sólido. Z igual a x, claro. Né? A equação do plano envolve 2 variáveis, né? X e z. E como a gente falou na segunda-feira, acredito que tenha sido na segunda-feira, quando a equação do plano não envolve as 3 variáveis, a gente vai, né, traçar a reta e da reta a gente vai gerar o plano. Então vamos colocar a reta z igual a x, claro, z igual a x é uma reta que vai cortar o plano zx, o plano y igual a zero, na metade. Né? Então eu tenho aqui a reta z igual a x nessa situação. Seria uma reta aqui, aquela que, da mesma forma que x igual a y, corta aqui o plano xy, né? Na metade, z igual a x corta o plano zx na metade. Consequentemente, esse plano ele vai ser uma chapa que vai ficar nessa situação. Né? Z igual a x será uma chapa nessa situação. Aqui está o nosso plano z igual a x. Tá. Muito bem, para fechar o sólido, vem agora o cilindro z igual a 1 menos y2. A gente acabou de fazer o esboço, né, de z igual a 4 menos y2. A gente disse z igual a 4 menos y2 é uma parábola, o valor máximo dela é 4, vai cortar aqui em 2 e, consequentemente, eu terei um cilindro parabólico desse tipo. Né? Terei um cilindro parabólico desse tipo, que foi o tipo que a gente usou. Agora, em vez de 4 menos y2, tem o 1 menos y2. A diferença, né, é que agora o ponto máximo não é 4, é 1. O maior valor que z assume é 1. E também o corte no eixo y se dá em 1. Né? Quando z é 0, o y é mais ou menos 1. Como eu estou no primeiro octante, então tenho apenas que considerar y igual a 1. Portanto, o que eu tenho, na verdade, é uma figura que vai fazer isso aqui, lá, né? Lá no plano ZY, lá no plano x igual a 0. Então, eu tenho aqui
eu tenho aqui o ponto 1, e tenho também aqui o ponto 1. Claro, essa parábola vai gerar o cilindro parabólico para frente, e nós vamos ficar com um sólido que terá essa cara aqui. Né? Porque quando o sólido vier, não passa do plano z igual a x e, consequentemente, ficará com essa cara. Então, eu tenho aqui o meu sólido. E aí, se você prestar atenção direitinho, né? Aqui em cima, né? Aqui em cima, está o cilindro, z igual a 1 menos y2. E se você, como eu disse, prestar atenção, você não tem uma base no plano xy. Para dizer, vou resolver a integral em z, né? Vou resolver a integral em z e depois caio numa integral dupla sobre uma região D no plano xy. Não cai. É uma situação bem diferente da anterior. Por isso que a gente diz, né, que a situação anterior é uma situação padrão. Porque você faz a medida de z, a medida da altura, resolve a integral em z, o trabalho que resta para você fazer é uma integral dupla em x e y, porque a base do sólido está no plano xy, no plano z igual a zero. Mas aqui, não. Né? Aqui, não. Então, aqui você vai ter que, digamos, mudar sua perspectiva. Por exemplo, eu poderia, né, imaginar esse sólido com a base no plano x igual a zero. Poderia fazer a medida, em vez de baixo para cima, ou seja, em vez de, se eu tivesse a situação padrão, fazer a medida de z, eu posso fazer a medida de y e imaginar, meço y, calculo a integral em y e depois considero, né, considero a base no plano xz. Então, eu posso, aqui, né? Vamos fazer uma comparação.
nós acabamos de fazer no sólido anterior, que nos permitia fazer isso. Nós dissemos, vamos medir Z, resolver a integral em Z e depois cair numa integral dupla em XY, porque o sólido nos permitia raciocinar dessa forma. Agora, eu não tenho uma integral dupla em x e y simplesmente porque no eixo Z desse sólido eu não tenho região alguma. A única coisa que eu tenho é o eixo, um pedaço do eixo Y. Né? Lá no plano Z igual a zero, a única parte do sólido que eu tenho é o eixo Y, de 0 a 1. Né? Então, eu tenho que manter o meu raciocínio, só que adaptando a essa situação. Adaptando a essa situação. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer a medida de Y, evidente, então, da esquerda para a direita, né? Acompanhando o sentido crescente do eixo Y, e imaginar, meço Y, resolvo a integral em Y. O que é que fica faltando? Uma integral dupla em x e z. E aí eu considero a base como sendo o triângulo que faz parte do sólido e que está no plano XZ. É um raciocínio inteiramente equivalente, adaptado à situação que esse sólido impôs. Ele impôs, nos impôs essa situação, porque ele não tem base no plano XY. Então eu vou imaginar as minhas setas sairão do plano XZ e virão até a casca do sólido. A casca que é exatamente o cilindro. Que é exatamente o cilindro. Se eu olhar direitinho, o Y está vindo lá do plano XZ e batendo na parte curva do sólido que corresponde ao cilindro. Então, eu vou dizer, vamos só diminuir aqui a figura, eu vou dizer que, respeitando a situação que esse sólido impôs, o volume dele vai ser calculado como uma primeira integral em y, a função é 1, porque nós estamos usando integral tripla. Só que a primeira integral não é em z, pelas razões que a gente já disse, porque depois não tem integral em xy para fazer, porque não tem região no plano xy. Então, eu imagino, faço a primeira em y, vejo que o y sai do plano xz, ou seja, o y sai de 0 e vem até
esta parte curva, que é exatamente o cilindro. No cilindro, o y vale raiz de 1 menos z. Né? Jogando y2 para cá, z para cá, fica y2 igual a 1 menos z, y igual a mais ou menos, mas como eu estou no primeiro octante, no cilindro, o y vale raiz de 1 menos z. Consequentemente, nesse sólido, considerando a primeira integral em y, eu vou dizer que o y varia de 0 até a raiz de 1 menos z. Para depois considerar a base no plano xz e resolver a integral dupla restante. Essa integral de dentro não tem o que fazer. Eu vou ficar, então, com a integral dupla de raiz de 1 menos z, vamos supor, dz depois dx. Porque o integral de dy é y de 0 até raiz de 1 menos z, raiz de 1 menos z. E agora me concentro exclusivamente no plano xz para determinar os limites de integração de x e de z. Então, se eu disser que aqui eu tenho o eixo z, aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho a reta x igual a z, o que eu vejo é que a base do meu sólido é precisamente esse triângulo aqui. Lá em Z é 1, evidentemente aqui em X também, porque nós temos a reta x igual a z. Então, se lá em z é 1, aqui em x também é. E a base está aqui, né? Está exatamente nessa posição. Então, eu tenho o z variando, né? Colocando aqui as minhas setas para determinar a variação de z, eu teria a variação de z nessa situação. Então, claro, eu teria z variando de x até 1. Essa a reta z igual a x. Essa reta z igual a 1. Então, eu tenho z variando de x até 1. E o x, claro, de 0 a 1.
Essa seria a integral dupla que eu deveria resolver para acabar concluindo o volume de L. Né? A integral é simples, é uma integral por substituição. Né? A integral de dentro, na integral de dentro, eu teria... Vamos resolver aqui a integral de dentro. Integral de dentro eu teria integral, depois a gente apaga, fica só com o resultado. Integral de x até 1 da raiz de 1 menos z dz. Então, claro, né, a gente vai fazer u igual a 1 menos z, consequentemente, du será menos dz. Quando z for 1, u será 0. Quando z for x, u será 1 menos x, já que u é 1 menos z. Então, eu terei aqui menos, multiplicando por menos 1 dentro e fora, para aparecer logo o menos dz, né? Eu teria menos integral da raiz de 1 menos z menos dz. Essa integral ficaria, então, menos integral de 1 menos x até 0 de raiz de u du. Né? Integral de 1 menos x até 0 de raiz de u du. Como a gente já fez aqui diversas vezes, a gente pode inverter os limites de integração, porque aproveita, cancela esse sinal negativo, já que a inversão da posição dos limites de integração faz com que o sinal da integral também inverta. Então, a integral fica positiva de 0 até 1 menos x da raiz de u du. Integral da raiz de u, a gente já estabeleceu que seria 2/3 de u raiz de u. Isso calculado de 0 até 1 menos x. A integral de dentro ficaria, então, 2/3 de 1 menos x multiplicado pela raiz de 1 menos x. Quando a gente substituir o zero, dá zero. Então, esse seria o resultado da nossa integral de dentro. Que, evidentemente, a gente pode, né, chamar a raiz de 1 menos x de 1 menos x elevado a 1 meio e escrever isso aqui como uma única potência de 1 menos x. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 2/3 de 1 menos x elevado a 3 meios. Né? Porque aqui eu tenho 1 menos x elevado a 1 e a segunda, essa raiz de 1 menos x, a gente escreve
como 1 menos x elevado a 1 meio. Então, eu tenho 1 menos x elevado a 1 mais 1 meio. 1 menos x elevado a 3 meios. Melhor fazer assim para poder resolver a próxima integral usando a regra do expoente. Né? Então, apagando aqui o cálculo da integral de dentro, a gente vai ter o volume que a gente está buscando como sendo 2/3 integral de 0 a 1. 2/3 já faz parte do resultado, mas 2/3 integral de 0 a 1. E aqui a gente vai escrever 1 menos x elevado a 3 meios tx. Que é o resultado do produto de 1 menos x por 1 menos x elevado a 1 meio. Então, a gente tem mais uma vez uma integral por substituição. Né? A gente pode fazer u igual a 1 menos x. O nosso du será menos dx. Quando x for 1, u será 0. Quando x for 0, u será 1. Portanto, com isso aqui, a gente faz a substituição e aí vai ter aqui, como du é menos 2x, então, novamente, multiplica por menos 1 fora, multiplica por menos 1 dentro. Porque aí já aparece aqui o menos dx. Aplicando a substituição, a gente vai ficar com menos 2/3, integral de 1 até 0, de u a 3 meios, du. Novamente, sinal negativo à frente, inverte os limites de integração e muda o sinal da integral. Então, a gente tem 2/3, integral de u a 3 meios, du. Então, eu, na verdade, tenho 2/3. Desculpe, eu estou escrevendo o que vai acontecer depois. Então, 2/3 aí aqui, integral de u a 3 meios, é u a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Né? 3 meios mais 1, 5 meios. Então, eu vou ter aqui 2/5, porque é sobre 5 meios, né? 2/5 de u a 5 meios. Isso de 0 a 1. Essa parte dá 1, menos 0, dá 1. O volume, então, será 4 sobre 15.